assistiram o discurso do presidente Trump na ONU hoje? Ele falou, né, sobre vários assuntos e também falou sobre a questão de imigração. Assistimos e a gente estava ansioso. Eu estava assistindo aqui, o Bruno no escritório dele, e a gente trocando mensagem no WhatsApp. Eu confesso para vocês que, assim, não vou falar que eu sabia o que ia acontecer, porque estaria mentindo, mas eu estava na torcida. E tudo pode acontecer quando se trata de política, quando se trata de Trump. Cada dia é uma novidade. Então, ele poderia falar qualquer coisa. Inclusive, ele poderia, se quisesse, dar uma ignorada no Brasil, não mencionar o Brasil. Ele, por exemplo, falou mal do prefeito de Londres. Ele poderia falar. Ele é uma pessoa que não tem papas nas línguas. Então, o que tivesse na cabeça dele, ele falaria. Mas o que nos surpreendeu foi algo extremamente positivo, né? Ele elogiou o presidente do Brasil, Lula, deu um abraço, falou que tinha dado um abraço, falou que sentiu uma energia muito positiva, uma química, uma energia. O Brasil, os jornais brasileiros estavam traduzindo para uma química, né? Mas seria algo nessa linha, uma vibração muito positiva, com uma intenção de um acordo, de chegar no consenso. Ele é um personagem que mistura muitas emoções, mas uma coisa a gente não pode negar, que ele é um cara pragmático em relação a negócios, né? Ele quer que as coisas funcionem, ali do jeitão dele, mas ele quer que as coisas funcionem. Então, sendo Lula de direita ou de esquerda, se ele entender que uma aproximação com Lula vai ser benéfica para os Estados Unidos, ele vai fazer isso sem se preocupar com nada. Né, Bruno? Que a gente estava conversando sobre esse objetivo principal é os Estados Unidos como potência, como economia, como força política, e o Brasil sempre foi um grande aliado. Sempre teve uma diplomacia muito grande entre os dois países, então, sinceramente, não poderia ser diferente, né? Uma intenção de reaproximação nesse discurso. E é engraçado, né? É tão louco isso que primeiro, ninguém sabia o que ele ia falar. Eu achei que ele ia ignorar. Eu achei que ele ia ignorar solenemente, porque eu achei que falar ia dar muita brecha, porque ele aplicou a tarifa para muita gente. Então, ele ia falar do Brasil por quê? Porque ele está entendendo que o Brasil é o que tem mais relevância desses vários países que tiveram tarifas tarifas aplicadas sobre eles. Então, agora o negócio é tão louco, né, que eu estava vendo aqui, a imprensa dos Estados Unidos repercutiu menos do que eu achei. Na hora ali do discurso até teve coisa do Brasil, agora não tem não, então eu voltei para os canais do Brasil. Eu estava vendo aqui, o negócio é tão louco que, primeiro, ninguém sabia se de fato aquilo era verdade ou se era mentira, ninguém sabia se eles tinham de fato conversado, então tiveram que falar com a comitiva para ver que realmente eles conversaram. Então, beleza, confirmaram essa informação, confirmaram a informação de que eles iriam se falar, e agora está todo mundo com medo do efeito Zelensky. Então, assim, o cara é tão doidão mesmo que ninguém sabe, se é verdade que falou, se essa conversa vai ser positiva ou não. Então, assim, ainda assim é uma coisa muito louca. E aí é uma enxurrada de pergunta, né? Hoje eu já até respondi uma caixinha agora de manhã, agora de tarde, sobre isso. E aí, primeira coisa é a seguinte, o cara encontrou na antessala da ONU, o que muda na imigração, cara? Nada, por agora nada, né? Porque, pelo amor de Deus, não deu para fazer nada. Mas, na prática, isso reafirma muito um discurso que a gente já vem tendo há muito tempo, né? Que é dar o primeiro passo. A gente está vendo o dólar a 5,32, há muito tempo a gente não tinha isso. Quantas vezes a gente congelou o dólar a R$6, achando que não ia voltar? Quantas pessoas falam, nunca mais baixa de 7, esquece. Ou seja, a gente tem um momento muito bom, a gente tem um andamento da fila do Visa Bulletin muito boa com relação a isso também. A gente tem o USIS contratando novos agentes. Hoje o USIS publicou nas suas redes sociais que está abrindo vagas para novos agentes, novas pessoas, ou seja, ele tá organizando a máquina para poder atender, para poder ser célere nas decisões. Enfim, para poder fazer investigação, há esse entendimento também, mas que sejam investigações têm como finalidade melhorar o sistema. Então, que sejam feitas investigações com relação a casos fraudados. Então, eu sempre vejo de uma maneira positiva. Em geral, eu vejo isso de uma maneira muito positiva e continuo sendo otimista nesse sentido. Isso que o Bruno falou sobre a repercussão para os Estados Unidos é muito interessante, porque no Brasil, a capa de todos os jornais, a fala do Trump em relação ao Brasil. E aqui nos Estados Unidos, eu abri uns 5 portais aqui dos mais movimentados, não menciona. Tem a CNN.com, por exemplo, tem os 5 pontos principais do discurso do Trump. A fala mencionando o Lula e o Brasil não está entre os 5. É que, na minha opinião, eu acho que é tão natural aqui na nossa visão, do ponto de vista do americano, né, que seria algo realmente natural, uma pacificação entre os dois países. Não era algo que
Eu acho que no Brasil a repercussão é muito maior, porque acaba gerando uma preocupação grande, impacto, tarifa e tal, mas no final a intenção do Trump é chegar num acordo, é chegar num senso comum. Sinceramente, não me surpreende essa ausência de repercussão aqui nos Estados Unidos. Eu vi uma porta-voz do governo falando que o objetivo da tarifa era só chamar para negociação. Sempre foi esse o objetivo. Claro, no meio o que atrapalhou ali foram aqueles 2 parágrafos que foram claramente acrescentados ali sem muito sentido, falando do julgamento, aquela coisa toda, mas o objetivo era chamar para conversa. E aí o negócio foi azedando, o caldo foi entornando, e aí o bicho pegou.